Gente, então, mais uma aula aqui, na realidade uma aula que é um assunto um pouco prévio da aula anterior, mas que é importante a gente reforçar, que é a introdução, uma visão um pouco maior do modelo relacional. Espero que esteja todo mundo bem em casa. Ah, eu acho que a gente vai passar por mais algum tempo, levando em conta as últimas manifestações do reitor, talvez a gente passe mais algum tempo em isolamento social, sem aulas. Então é importante que a gente possa ficar em casa, com calma, sendo produtivo. Então tem muito exercício, muita aula, muita coisa para a gente fazer. Bom, esses slides aqui são sobre uma introdução ao modelo relacional, que basicamente vai dar a base para tudo que a gente vai fazer. Nós já havíamos conversado sobre isso na aula, mas só para ter uma revisão mais precisa sobre todos esses aspectos aqui e sobre como isso vai funcionar, então é importante que a gente faça entenda melhor como o modelo relacional funciona e quais são as evidentes ligações disso com o que a gente faz em SQL, principalmente devido ao fato de que nós temos a, as linguagens e a álgebra relacional se relacionam bastante. Então é importante entender como é esse relacionamento e ver mais alguns fundamentos sobre como as tabelas, os registros funcionam aqui. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de bancos relacionais, sobre os esquemas, chaves, como é que as chaves são escolhidas, as várias possibilidades de você representar os diagramas dos bancos de dados e um pouquinho sobre as linguagens de query relacionais e o relacionamento delas com a álgebra relacional. Bom, aqui a gente vê aquela tabela que nós já conhecemos do banco de dados da universidade e ele mostra claramente quais são qual a estrutura de uma tabela. Basicamente é uma tabela, um conjunto de colunas, onde cada coluna ela é marcada por um nome. Então, você possui uma coluna que tem um tipo e um domínio só, quer dizer, ela tem um nome e um único domínio, um único tipo. O nome vai ser a especificação do teu campo e o domínio vai ser o tipo que ele tem. Então, a coluna toda vai ser do tipo int, ou do tipo varchar, ou do tipo que você escolher, mas todas as colunas vão ser exatamente do mesmo tipo. Tem uma outra requisição dentro do modelo relacional, é que os tipos sejam atômicos, os campos sejam atômicos. Isso quer dizer que um campo como nome, por exemplo, ele tem um valor só, ou ID, ou salário. O salário aqui, por exemplo, tem um valor só. Ele é um campo que é atômico, ele é só um. Se você tiver um campo com vários valores dentro, um array, por exemplo, ele não se considera como atômico, não é um campo relacionado a isso. Independente disso, diversos bancos de dados comerciais possuem campos que são múltiplos, campos que são array, campos que são composições. Claro, a gente usa a decomposição para conseguir tratar isso de forma adequada. Então, basicamente, o modelo relacional tem o conceito de uma coluna, onde você tem todos os valores daquele atributo em particular, e o registro, que é uma instância em particular daquela entidade. Então, nesse caso de instrutor, nós temos registro por registros com cada um dos instrutores do sistema. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o instrutor Mozart, que ensina música, e que não ganha também, por sinal, né? Ganha 40 mil dinheiros por ano. De uma maneira um pouco mais formal, você tem os atributos todos e um relation schema, a definição de uma relação ou de uma tabela, é o conjunto desses atributos. Por exemplo, um instrutor está sendo colocado aqui com uma junção de ID, nome, name, depth name e salary. Uma instância de uma relation, de uma tabela, é definida por um esquema denotado por RDR. A relation sobre um esquema em particular. O esquema vai ser o conjunto de todas as relations que estão dentro dele. O esquema é tratado dentro do MySQL como um esquema realmente, dentro do Postgres como um database, mas é o conjunto das tabelas e todos os objetos agregados a elas. Um elemento T de uma relação R é chamado uma tupla e é representado por uma linha numa tabela. Então a tupla é a unidade básica de informação que nós temos dentro de um banco de dados, dentro de uma tabela de banco de dados. Os atributos são chamados, o conjunto dos valores permitidos no atributo são chamados do domínio dele, basicamente é o tipo que ele possui, e os atributos são normalmente, precisam ser normalmente de tipo atômico, quer dizer, indivisível. Então um array não chega a ser considerado como atômico, apesar de ser usado em um conjunto grande de bancos de dados. A gente tem o valor especial nulo, como a gente já viu. O nulo é importante dentro do SQL porque permite que você faça algumas operações baseadas na existência ou não daquele campo.
E nulo, como a gente já comentou em outros slides, não é a mesma coisa que não existente. Então, uma string vazia é uma coisa, é um aspas aspas, uma string nula é outra. Você não tem aquele string colocado ali dentro. Um ponto muito interessante, e que isso acaba sendo interessante do ponto de vista físico, é que a ordem das tuplas é irrelevante. Como as tabelas vão ser organizadas dentro depende única e exclusivamente do banco de dados, do engine de banco de dados. Um ponto interessantíssimo do que o Code fez foi separar a implementação de como os dados são vistos. Então você tem uma visão lógica dos dados, tem uma visão física dos dados. E isso é diferente. Isso foi muito interessante porque daí você tirou do programador a obrigação dele saber e ter controlar o aspecto físico de como a tabela, de como os dados estão armazenados. E isso tornou a programação muito mais fácil. Então o programador só pede para que 4 colunas, como esse caso aqui, sejam armazenadas, sejam salvas, sejam persistidas. Mas o programador não precisa saber como que elas estão sendo persistidas, se é em um arquivo ou um conjunto de arquivos, ou qual a estrutura de dados que baseia isso. Ele pode talvez até solicitar, dar algumas dicas para o banco de dados, mas não necessariamente ele precisa saber disso, ele pode passar todo o tempo ignorando isso completamente. E isso não deve ser impeditivo para que você consiga fazer seus programas de forma eficiente. Então, você não tem nenhum contato com a parte física disso. E isso, por outro lado, dá para o banco de dados a capacidade dele fazer uma otimização muito grande e permitir uma otimização muito grande em relação a como os dados são feitos. E isso realmente diferencia os produtos. Então, a diferença principal, e por que as empresas pagam tão caro para ter um Oracle, por exemplo, em vez de só baixar um MySQL ou um Postgres, se baseia no fato de que o Oracle, sim, eu estou usando o Oracle como exemplo, mas você pode aplicar a mesma coisa ao SQL Server, ao DB2, aos outros bancos comerciais. Ainda existe um mercado de banco de dados comerciais justamente porque essa abstração permite que o banco de dados implemente de maneiras diferentes o que ele quer com controle de acesso, transação, desempenho e outras coisas. E levando em conta que nós ainda temos um mercado comercial, isso mostra que os fabricantes de bancos de dados são muito eficientes nisso. Então o pessoal da Oracle, o pessoal da Microsoft, o pessoal da IBM conseguem fazer isso de forma muito eficiente. Então as pessoas ainda pagam para ter um Oracle, por exemplo, em vez de só baixar um MySQL e usar ele. Basicamente porque o Oracle vai conseguir garantir mais transações por segundo, vai ser mais eficiente ao fazer isso, vai te dar mais serviços de software para isso, vai conseguir otimizar melhor suas consultas e questões assim. E isso é um reflexo do que a gente está vendo aqui. As tabelas são desordenadas no sentido de que você, programador, não deve nem se preocupar, primeiro, com a ordem das tuplas, dos registros, e nem sequer esperar que o teu programa tenha isso de forma adequada. Então, só porque você inseriu primeiro o professor Einstein aqui e depois o professor Wu, isso não quer dizer que no banco de dados essa informação esteja lá. Na realidade, sequer quer dizer que a ordem dos campos está sendo tratada dessa forma. Porque o teu banco de dados tem, inclusive, liberdade para armazenar isso da maneira que ele bem queira. Além do fato de que você, uma vez que cria a tabela, dá um create table, talvez exista a chance de um outro programador mais tarde dar um alter table e incluir ou alterar o tamanho de um campo. Então, o nome aqui, por exemplo, você pode ter definido ele como um varchar de 50, mais tarde você percebeu que esse varchar deveria ser de 80 e alguém altera o tamanho desse campo. Quando você faz um alter table, você não tem o menor controle se por acaso o banco vai armazenar isso naquele mesmo lugar, naquela mesma posição do banco de dados, ou se por acaso ele não vai transferir essa coluna name aqui para o final, que talvez seja mais fácil em termos da arquitetura que ele está usando, da estrutura de dados. Então lembre-se sempre em que a abstração que a gente vê é alguma coisa que facilita tremendamente a programação, torna isso muito mais simples para o programador. E, por outro lado, dá liberdade para quem está fazendo o engine do banco de dados de inserir otimizações que, de outra forma, não seriam possíveis. Isso é o motivo, basicamente, pelo que o Ted Code ganhou o Turing Award dele. Ele criou essa diferenciação, apesar de no comecinho dos anos 70 as pessoas terem uma certa dificuldade em entender como isso seria implementado e quais seriam as vantagens, principalmente por conta das limitações de hardware que eles tinham na época. Mas isso se provou
correto ao longo do tempo e hoje em dia nós confiamos muito nisso. Então, como lição para o programador, você nunca vai saber exatamente qual que é a ordem que os registros fisicamente estão guardados e sequer vai saber também a ordem de como as colunas estão fisicamente guardadas. Por isso que lá naquele insert table é sempre muito bom colocar a lista de campos que você quer, porque não necessariamente a lista de campos. Em teoria, a lista de campos é o que você vê no describe. Mas mesmo assim, isso pode se alterar depois, porque o teu programa vai permanecer por muito tempo rodando, e alguém vai inserir uma coluna ou apagar uma coluna ou algo do gênero, e é melhor que você tenha certeza exatamente do que está fazendo. O fato da gente, acho que eu comentei na última apresentação, a ignorância dos programadores em geral em achar que os programas vão durar só algumas poucas décadas é notória na nossa indústria. O bug do milênio está aí para provar. O quanto de dinheiro a gente acabou tendo que investir com a solução, com as correções para o bug do milênio, quando teria sido muito mais fácil só colocar 4 posições para armazenar o ano, né? E o esquema do banco de dados é basicamente a estrutura lógica do seu banco. O que significa as suas tabelas, os seus campos, o tipo dos campos, a definição de cada tabela, basicamente, dos seus índices, de todos os objetos que estão ali dentro do banco. E isso é uma definição lógica. Você pede para que um índice seja criado, você pede para que uma coluna seja criada dentro do banco de dados, e em teoria você não tem o menor conhecimento, menor noção de como é que isso está implementado fisicamente dentro do banco. Para boa parte dos bancos, principalmente os comerciais, você pode dar hints, pode dar dicas para o banco de dados para que ele implemente dessa ou daquela maneira. Mas na maioria absoluta das vezes, isso são somente dicas. Você pede para que o banco armazene dessa forma e o banco pode olhar, pode observar para a situação e dizer, olha, não, isso está errado, eu vou usar a minha maneira que é mais correta, baseada nas premissas que eles têm. E isso está se envolvendo ainda mais com os bancos autogeridos, com machine learning, como os últimos produtos da Oracle, da Microsoft. O Auto Oracle está disponível já faz mais ou menos um ano, ele tenta tomar decisões sozinho o tempo todo. Uma instância de banco de dados basicamente um retrato de como os dados estão naquele momento. A gente pode interpretar essa instância como um dump de banco de dados. Então, você tem um backup do banco, a gente vai brincar com dumps depois, que é o fato de você entrar num Oracle, ou no nosso caso MySQL, um Postgres, e baixar aquela instância de banco, salvar, e depois, se for caso, retornar ela. E aqui tem um pouquinho do esquema, que é a definição. Essa definição que eu coloco aqui na transparência é uma definição bem etérea, né? O ID, name, that name, salary, sem sequer falar no tipo, né? Quando fisicamente você fala, e até mesmo logicamente você coloca o tipo. Nem a instância são os dados que estão colocados dentro dele. Quando a gente fala de chaves, nós temos um ponto interessante aqui, porque e tem uma discussão grande sobre chaves, sobre quais são as chaves mais adequadas para o banco de dados. Se são chaves artificiais, se são chaves naturais, que essa discussão não está nem colocada aqui, mas a gente pode suscitar ela também, que é o fato de que vale mais a pena você colocar um RA por aluno, por exemplo, que é um código que basicamente só faz sentido dentro da universidade. É uma chave artificial, porque ela é gerada talvez de forma automática, sequencial. Eu não lembro como é o RA de vocês, se por acaso ele tem alguma ligação com o ano que vocês entraram, coisa assim. O meu RA, quando eu era acadêmico, na minha graduação, ele tinha a ver com o ano que eu tinha entrado, com o semestre, com o código do meu curso e coisas assim. Eu podia decompor o RA e ver isso. Mas eventualmente o RA pode ser somente um número sequencial que está sendo colocado, e isso acaba sendo visto às vezes em oposição a você ter uma chave natural, que no nosso caso, por exemplo, pode ser um CPF. Todo mundo tem CPF, ele não se repete. Você poderia pensar também em chaves até naturais, até mais fortes, como ou diferentes. O RG é uma chave natural não tão forte assim, porque o RG ainda existe a chance, embora remota, de ser repetido. E nós temos diversos RG. Eu tenho o RG que é emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que é um RG convencional. Alguns de vocês têm pelo Paraná, outros por outros estados. Eu tenho uma identidade, uma carteira de identidade funcional, que é emitida para todo o servidor público do governo federal. E ali tem um outro número,
e eu posso usar isso como identidade, é legalmente válido como identidade, então eu tenho dois números de identidade. Pessoas que têm uma série de outras categorias que tem isso também, o CREA, OAB, conselhos regionais de diversas áreas, isso também é válido como identidade pela lei. Identidades militares, e nós temos um conjunto grande de identidades, então é uma chave um pouco mais fraca. O CPF é uma chave forte para o território nacional, mas ela é válida no Brasil. Talvez uma chave que fosse completamente válida no mundo inteiro seria o código do seu passaporte. Mas nem todo mundo tem passaporte. Nem todo mundo precisa de um. E a expectativa que todo mundo vai ter um passaporte é irreal. Você não precisa disso. A não ser que você tenha uma identidade mundial. Então, essas são as diferenças entre os diversos tipos de chaves naturais e chaves artificiais. Além disso, nós temos o conceito do fato de que as chaves podem ser geradas baseadas nos dados que você tem. Então, a gente chama de superchave, superkey, um conjunto de campos que é suficiente para identificar uma única tupla em cada tabela, em cada possível relation, em cada possível relação. Por exemplo, ele mostra aqui que para professor, o ID e o ID mais o nome são ambas superchaves de instrutor. A gente pode pensar na tabela de alunos, por exemplo. O RA é uma superchave, o CPF é uma outra superchave, o RA mais o nome, o RA mais CPF é uma outra superchave. O seu endereço mais a cidade não é uma superchave porque não consegue identificar de forma única. Então, os conjuntos de campos que podem identificar unicamente um registro dentro da tabela são os chamados superchaves. E você vai ter um conjunto grande, dependendo da tabela, de superchaves possíveis. Dentre as superchaves, a gente chama de chaves candidatas às chaves que são mínimas. Então, o conjunto de superchaves é o fato de você ter os campos que juntos podem identificar unicamente, mas boa parte desses campos não faz muito sentido, né? Então, no caso de aluno, você pode ter o ID do aluno, a RA do aluno, mais o nome dele, mais o nome da mãe, mais o endereço, temos o logradouro, e você começa a ter superchaves que são complexas demais e não são tão interessantes. As chaves candidatas são chaves que você vai pensar, que já existe uma chance em você colocar isso numa tabela, e elas têm que ser mínimas. O fato de ela ser mínima diz que ela tem um número pequeno de campos. Então, por exemplo, para o aluno, o ID mais o nome é uma superchave, mas não é mínima. O ID já é uma chave candidata muito boa. O RA, né? O CPF é uma chave candidata muito boa. Talvez o RG mais o órgão emissor seja uma chave candidata boa. Então você gera essas chaves que são mínimas, e daí uma delas você escolhe para ser a sua chave primária. Uma questão que ela coloca aqui é qual delas? O ponto principal, e a resposta, que é uma resposta horrível, que é sempre comum em computação, é depende. Porque vai depender do domínio de dados que você quer escolher no teu sistema. Isso depende do fato de que você prevê para que o sistema vai ser usado no presente e num futuro próximo e possivelmente num futuro distante. O problema é que é muito difícil de prever um futuro tão distante assim. Então você tem que fazer o melhor trabalho possível para imaginar se esse sistema vai sofrer integrações com outros ou não. Dependendo do caso, talvez seja mais interessante, em vez de você usar uma chave local, usar o CPF da pessoa, sabendo que vai ter uma integração futura em algum momento. E outros aspectos devem ser pensados, mas basicamente depende do ambiente que você tem. Um outro tipo de chaves são as chaves estrangeiras, as foreign keys. A chave estrangeira sempre é um campo de uma tabela que se referencia a um campo, possivelmente chave primária, em uma outra tabela. Ele tem dois pontos. Primeiro, quem que está sendo referenciado e depois para quem que ele vai se referenciar. Referencing relation, referencing by relation. O exemplo daqui é bem simples, que o depName em instrutor é uma chave estrangeira para instrutor referenciando a tabela department. Então, o depName é uma chave primária lá em department. Na tabela instructor, ela é uma chave estrangeira. E ela faz com que o instrutor seja ligado ao departamento. Aqui tem um ponto bem interessante. Deixa eu mover essa janela para cá ou para cá.
que isso daqui é o esquema do banco de dados de universidade. Nós vamos ver diversas maneiras pelo qual colocar diagramas assim. Isso aqui é um diagrama de identidade de relacionamento simplista. A gente vê algumas coisas aqui. Por exemplo, vamos pegar a tabela estudante que está aqui. A gente vê qual campo é a chave primária, está marcado aqui, está sublinhado a chave primária. E a gente vê quais são os campos que ela tem referência, as quais se referencia e as quais são referenciados por. Então, aqui tem o dep name, que é uma chave estrangeira em estudante, e o dep name referencia para o campo department, para a tabela department. Então, você precisa ter uma referência, um department primeiro, para depois colocar o estudante lá dentro. A tabela takes, que é a tabela que diz quais são as inscrições das disciplinas, ela tem que referenciar o ID do aluno, que está aqui. Então, ela faz uma referência para aluno. Então, tem uma chave estrangeira em takes, que referencia a chave primária de student. A tabela advisor, que diz quem é o orientador do estudante, em algumas universidades estrangeiras, o estudante sempre tem um orientador, eventualmente mesmo na graduação. Então, você entra na graduação e assinala um professor que vai ser teu orientador. Esse orientador vai te ajudar a escolher as disciplinas, vai te ajudar a prosseguir dentro do teu caminho acadêmico, vai determinar coisas para você fazer e coisa assim. Então, você está acostumado a ter um supervisor, um advisor ou um supervisor desde o início dos seus trabalhos, não só numa pós-graduação. E aqui, no advisor, você tem uma tabela que é uma chave estrangeira para students, e uma para students aqui e para instructor, para professor na outra tabela. Então, tem que manter essas coisas colocadas. Via de regra, um diagrama como esse é muito bom para que você consiga entender quem se relaciona com quem. E essas setinhas todas, com o sentido das setas, mostra isso. Então, a seta sai de uma tabela para mostrar que tem um reference, que ela está se referenciando a alguém. E daí vai se conectar na tabela onde está a chave primária. Então, quando você tem uma seta saindo, como aqui, dep name, você tem uma chave estrangeira. Então, dep name é uma chave estrangeira aqui em student. E ela vai se referenciar depois para department, onde ela é uma chave primária. Vocês podem gerar isso. Eu acho que mostrei numa aula presencial como gerar o esquema, um diagrama como esse no MySQL Workbench, usando a engenharia reversa. Posso mostrar novamente na prática depois. E tem diversas ferramentas que fazem isso para vocês. E, claro, em teoria, o seu DBA ou designer do banco de dados já fez isso uma vez. Então, você já tem tudo isso feito. A melhor maneira de você começar a entender um banco de dados é você realmente tem um diagrama como esse daqui, um diagrama de entidade de relacionamento, um diagrama físico, e analisar como o banco se comporta, quais são os campos e todo o resto. E nas tabelas, deixa eu colocar aqui de novo, a gente tem diversos tipos de linguagens, a bem da verdade. Nós temos linguagens procedurais e linguagens não procedurais ou declarativas. As linguagens mais puras são as linguagens que se aproximam mais do modelo matemático pelo qual foi criado. É importante frisar que o Edward Codd, o Ted Codd, ele não pensava, ele criou a base matemática para isso. Então, ele criou a álgebra relacional, basicamente, e outras linguagens matemáticas para exprimir isso, porque ele era um matemático, é bem verdade. Mas a gente não pode deslocar essa complexidade para o programador em geral, porque ele precisa de produtividade. Então, as linguagens que acabaram sendo usadas depois passaram a ser linguagens mais declarativas e mais simples para serem usadas. E, eventualmente, não matematicamente tão precisas assim. Mas é o fato que nós precisamos de produtividade. Independente disso, a álgebra relacional, por exemplo, é muito útil para você se safar de algumas situações mais complexas. Então, quando você tem um join excessivamente complexo, ou quando você não consegue andar com uma query que te foi pedida, a query foi solicitada, você não está se virando com ela, isso é um exercício bastante interessante. Às vezes vale muito a pena você primeiro fazer aquilo em álgebra relacional, que ela é mais simplista em termos matemáticos, testar isso em álgebra relacional e então depois traduzir para SQL. Mesmo uma query complexa em SQL, pode valer a pena você... essa query está ficando complexa demais, essa query está ficando excessivamente grande, e isso significa manutenção difícil, isso significa manutenção cara, aumento de custos.
traduz ela para álgebra, resolve na álgebra e volta depois para SQL. Às vezes é mais fácil fazer dessa forma. Não diria que todas elas, mas quando a query passou de um certo limite de entendimento, talvez tentar fazer em álgebra relacional possa ser interessante, e por isso que é importante conhecer um pouquinho da álgebra relacional também. Eu deixei disponibilizado uma apresentação da Oracle, que é aquelas queries, evil queries ou queries from hell, alguma coisa assim, scary queries, acho. E vocês podem dar uma olhadinha, deixa eu ver aqui no curso de vocês, eu tenho o nome exatamente dela. SQL Horror Queries, as queries do horror. E essas queries são bem interessantes, porque essa apresentação é bem interessante para você ver como mesmo um bom DBA é obrigado a diminuir a complexidade das queries eventualmente para tornar isso mais fácil para ser usado. Bom, aqui as três anteriores, Relational Algebra, Álgebra Racional, cálculo racional de tuplas e cálculo racional de domínios, são linguagens mais puras, no sentido que são mais voltadas ao aspecto matemático. Delas, sim, por larga margem, a álgebra racional é a mais usada. É basicamente obrigatório em todo o curso de banco de dados que você tenha uma noção boa do que é álgebra racional. Nós vamos brincar um pouquinho com ela aqui. E como a gente já viu SQL, eu vou traduzir elas também para SQL. Isso não estava lá nas transparências do Cyberchats, mas vale a pena fazer isso daqui. A álgebra relacional, ela tem um ponto interessante. A gente tem várias tensões, vocês talvez achem isso em outras literaturas. Mas a álgebra relacional ela consiste num conjunto muito pequeno de operações. E esse conjunto pequeno de operações vai se aplicar sobre uma ou mais tabelas, uma ou mais relações, relations. E o resultado de uma operação de álgebra relacional e uma relation é sempre uma relation. Então você recebe uma tabela ou tabelas como entrada e sempre responde uma tabela como saída. É o que a gente já vê, nisso a SQL é bastante parecido. A SQL ainda pode apresentar um valor só, né? Esse valor é tratado como uma relation também. Os operadores são poucos. Select, project, a seleção, projeção, union, a diferença de conjuntos, produto cartesiano e o rename. A gente vai dar uma olhadinha em todos eles e ver como isso acaba se relacionando facilmente com as operações de SQL que nós temos. Então, a operação select, o interessante é que o select, quando a gente pensa no SQL primeiro, o select é a primeira parte dele, né? Selecionar quais campos. E aqui não, selecionar quais campos vão ser usados é o projection, a projeção. Então, a projeção significa quais campos da relação que eu vou mostrar. O select, na realidade, é dizer quais registros você quer. Então, o select é semelhante ao filtro, basicamente, que nós temos. É a parte do where, lá dentro do SQL. E nesse caso aqui, e todas as operações são relacionadas a uma relation, a uma tabela ou mais de uma tabela. Então, a parte do from sempre vai ser usada. Então, nós temos aqui a formatação mais formal, isso daqui. É um select com um predicado em cima de uma relation. O predicado é basicamente o filtro. E aqui nós vemos isso. Nós temos aqui qual que é a relation e qual é o filtro que você aplica em cima dela. Se vocês estão achando que isso aqui é muito parecido com SQL, é porque é. É só a gente ver aqui. Isso daqui é igual a um select asterisco, porque basicamente a gente não diz qual era a projeção. O from é isso daqui e o where é isso daqui. Simples e básico. Claro que a gente pode combinar isso daqui com mais coisas, né? Mas esse é um select operation e basicamente diz respeito a qual filtro que nós queremos. Claro que dentro do select operation nós temos uma variação grande, a gente pode usar os diversos operadores de comparação, os diversos comparadores lógicos, operadores lógicos. É a mesma coisa que a gente já viu em qualquer linguagem de programação, então você pode usar AND, OR, NOT, maior igual. Coisas que basicamente são específicas do SQL, como like e outros, são todos permitidos aqui dentro. O predicado do select pode ter comparações entre quantos atributos você bem entender. Você pode fazer o que bem precisar. A projeção, por outro lado, é a anotação que faz com que você escolha quais atributos vão ser mostrados. É a parte do select lá dentro do SQL, realmente.
E os nomes de atributos vão ser os já selecionados, ele vai retirar, vai mostrar somente aqueles e, por conseguinte, excluir todos os outros. Então, aqui tem um exemplo, que é o mostrar Select ID, Name, Salary, the Instructor. Ele vai só mostrar Project, aliás, né? Project ID, Name, Salary from Instructor. Vai mostrar só esses três campos. Em SQL a gente trata dessa forma aqui. Então, o Select, então, passa a ser isso daqui. Essa parte toda. E como sempre aplicado numa relation, ele trata isso, o from sempre está colocado aqui. E ele sempre traz para você uma relation como resultado. Então, isso daqui é considerado uma tabela, tanto que em SQL convencional você pode salvar isso depois, pode usar com uma temporary table, com uma view, ou em qualquer outro lugar onde uma tabela seria colocada. Inclusive uma tabela salva, né? Uma temporary table ou uma view materializada, uma materialized view, ou qualquer outro caso assim. E claro que a gente pode fazer uma composição dessas operações, como a gente também faz em SQL. Então, esse aqui é um caso simples que a gente está trazendo da tabela Instructor, só o nome, filtrando quando o departamento seja igual a física. Então, isso aqui é bem simples, porque primeiro você aplica o filtro dentro do instrutor e depois você aplica a projeção em cima do select. Apesar disso aqui determinar uma certa ordem no que deve ser feito, a gente sempre tem que lembrar que a gente fala em termos lógicos em banco de dados. O teu banco de dados pode escolher a ordem pela qual faz as operações, e nesse caso aqui, boa parte dos Query Engine Processors vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ele pode varrer e buscar, enquanto o filtro já busca os nomes específicos, já coloca numa estrutura de dados auxiliar e faz isso. Isso aqui com SQL fica simples. Então eu tenho as duas coisas acontecendo aqui dentro. Primeiro a gente faz o select aqui, depois faz o project aqui. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu falei e mostrei brevemente joins para vocês, e a gente vai ter um capítulo inteiro só para falar de joins, porque os joins podem ser complexos. Naquelas queries do horror lá, Scary SQL, joins são responsáveis por metade dos sustos que a gente toma em banco de dados, porque eles podem se tornar potencialmente complexos. E eles são potencialmente complexos porque basicamente você faz um join e só vai acrescentando ele. É mais ou menos como aquele programa que está rodando desde 95, mais ou menos. E cada nova alteração que você faz, você acrescenta 2, 3 linhas, apaga mais algumas e o programa vai ficando cada vez mais confuso. Eu não duvido que existam em sistemas mais antigos aquela query que foi definida por alguém que já até se aposentou lá em 1990 e bolinha, e essa query vem só sendo acrescentada com os novos campos e talvez filtros que as pessoas precisam, e ela só vai crescendo e crescendo e crescendo, até chegar um ponto que talvez ela pare de funcionar e alguém tenha que sentar e ok, o que o programador queria dizer com isso, né? Qual foi a intenção inicial desse negócio, por que serve essa query que parou o sistema por algum motivo. Mas os joins todos vêm de um produto cartesiano, que é basicamente você tomar duas relações. Então aqui ele dá o exemplo das relações instructor and teaches. A relação teaches é uma relação que diz para qual oferta o professor está dando aula, quer dizer, a relação entre o professor e uma oferta de disciplina. Por exemplo, a relação entre o meu código de professor e essa turma que vocês estão seguindo agora. Então, para cada oferta você tem que ter um ou potencialmente mais professores. Acho que no caso desse banco de dados, somente um. E o produto cartesiano vai juntar todos os dados de instrutor com todos os dados de teaches. O que, bem na verdade, vai criar um resultado que não chega a ser assim exatamente tão interessante para nós, porque ele junta todo mundo. Ele basicamente multiplica um pelo outro. Então, para cada instrutor, ele vai listar todos os dados de teaches, aí pega o segundo instrutor, lista todos os dados de teaches de novo, e vai continuando assim. Claro que o interessante é que você faça isso de forma ordenada, e que o objetivo, talvez, quando você faz o produto cartesiano, é também incluir alguma operação que permita que você dê um sentido a essa massa de dados maior. No caso de instrutor, de professor e o que ele ensina, seria provavelmente o que a pessoa quer saber é quais disciplinas cada instrutor está ensinando. Então você deveria juntar isso daqui, e é possível fazer isso porque essas duas relações têm alguma coisa em comum.
ela tem o ID, que é o ID do instrutor, nas duas relações. Então você pode fazer alguma coisa para filtrar isso de forma adequada. De uma forma ou de outra, o produto cartesiano é uma operação que antecede a execução de um join. Nos atuais Query Engine Processor, isso pode ser um pouquinho diferente, como nós vamos ver em seguida. Isso daqui é o resultado do instructor versus produto cartesiano teaches, as duas tabelas juntas. Então a gente pega aqui um instrutor inicial, esse Srinivasam, e coloca ele com todos os outros registros que nós temos dentro da tabela de teaches. Perceba que para alguns registros isso vai ser correto, né? Então aqui nós temos o Instructor ID, o 10.10.1, e aqui o Teaches ID 10.10.1. Então provavelmente essa aqui é uma disciplina que o professor Srinivasam está ministrando. Mas aqui nesse outro registro, e aqui são as únicas 3 que ele ministra, né? Mas como a gente pediu um produto cartesiano entre as duas tabelas, ele vai seguir mostrando todas as outras possíveis, todas as que estão colocadas na tabela. Então nós temos aqui o código 10.10.1 e o código 12.12.1. Aqui o código 15.15.1, 2.2.2.2.2.2. Eu estou mostrando tudo. E começo de novo aqui com o professor Wu e as aulas do professor Srinivasam, e depois continuo para a única disciplina que dá certo aqui, que é essa com essa daqui, que é realmente uma disciplina que o professor Wu está ministrando, e sigo para todas as outras. É muito difícil que você precise desse resultado legitimamente dentro do sistema, dentro de uma pergunta, de uma query para um banco. Não é impossível, só bem difícil. Mas claramente a gente tem que melhorar um pouquinho a amostragem disso daqui. Qual é a solução para isso? Bom, se eu fosse tentar opinar, eu gostaria de, pensando aqui no professor Mozart para música, eu não quero quando o código for 15.15.1 e o código for 10.10.1. Eu não quero quando for 15.15.1 e quando for 12.12.1. Mas eu quero quando o Instructor ID da tabela Instructor for 15.15.1 e o Teaches ID da tabela Teaches também for 15.15.1. Então, basicamente, essa linha aqui, para mim, é desejável. Essas 3 linhas aqui também são desejáveis. Eu só quero saber, eu só quero ver no resultado disso, todas as linhas onde o ID do Instructor seja igual ao ID do Teaches. Isso quer dizer que o produto cartesiano é um passo para que eu tenha essa informação. Então, primeiro eu gero o produto cartesiano inteiro, e então eu filtro dentro desse produto cartesiano somente os registros que eu quero. Vocês estão pensando que isso é ineficiente? Não se preocupe, a gente pensou isso também lá nos anos 70. A gente já tem soluções para isso. Mas, matematicamente falando, é isso que você precisa. E, de novo, aqui está a beleza da abstração. Você pensa nisso de forma matemática, quer dizer, eu faço um produto cartesiano que é ineficientíssimo do ponto de vista computacional. Aplico um filtro a ele, que daí torna as coisas mais ineficientes ainda. Mas como é que o banco de dados vai fazer isso? É questão dele. Então, em geral, a gente faz isso aqui com um join baseado em hash. O inner join baseado em hash é uma das técnicas mais simples que nós temos, né? E claro que o banco de dados, se ele quiser, pode fazer também produto cartesiano e filtrar depois. Mas em geral isso é feito de maneira diferente. O produto cartesiano com um filtro passa a ser então um join, que é o que está colocado aqui. Primeiro você faz o produto cartesiano e depois você aplica um filtro a esse produto cartesiano. Aí você vai só vai retornar as tuplas, os registros, que são dos instrutores e das turmas às quais esses instrutores estão lecionando. O resultado disso daqui está no próximo slide, mas vamos dar uma olhadinha primeiro no SQL que isso faz. Então, isso daqui é o Select from Instructor and Teaches. Isto é o produto cartesiano. E aqui você faz o select dele. E você então consegue filtrar do produto cartesiano só o que você quer. Na prática, o que o banco de dados vai fazer provavelmente é um hash join, que significa que ele vai escolher uma das relações,
possivelmente a menor delas, ou a que tiver índices, ou a que está ordenada. Isso depende da análise que o banco de dados, que o Query Engine Processor vai fazer. E vai gerar o hash daquele campo na outra tabela, percorrer a menor e buscar os outros lados. Então, é quase que impossível, a gente vai discutir isso com bastante calma depois, quando a gente for ver as estratégias, como os joins são executados no banco de dados. E como é que você pode até, inclusive, dar algumas sugestões sobre isso. Mas é quase que impossível que você tenha um banco de dados hoje em dia que efetivamente, que realmente faça um produto cartesiano e depois filtre. Ele vai fazer isso de uma forma mais eficiente, com toda certeza. Matematicamente, porém, isso acontece. Você faz primeiro o produto cartesiano e depois faz um select nele, um filtro. Isso aqui é o resultado, então agora eu tenho realmente o que eu quero. Tenho aqui só as 3 disciplinas do professor Srinivasan. Aqui tenho só a única disciplina que o professor Mozart ministra, a única disciplina que o professor Einstein ministra e assim por diante. De novo, aqui está o nosso select para mostrar como isso daqui é uma operação por padrão. Vejam que essa operação, o modo como isso aqui está escrito no SQL, dá a entender que o banco faria primeiro o produto cartesiano e depois faria o where. Então ele faz um from aqui e desse from ele vai fazer o where. Na prática, o banco de dados tem a completa liberdade para tomar isso e transformar no que ele achar melhor. Um banco de dados moderno a partir dos anos 80, provavelmente, 80, 90, ele vai detectar que isso aqui é um join e vai tomar as decisões adequadas. Por outro lado, você tem a operação de join realmente, que permite que você tenha isso um pouquinho mais específico. Essa operação aqui, que é o join, já mostra isso de forma mais específica, dizendo que, olha, você vai ter um join da relação R com a relação S baseado em θ. E esse θ é um predicado, esse θ é um filtro que você possui. Isso daqui explicitamente vai dizer, inclusive para operação matemática, que você pretende evitar um produto cartesiano, porque você vai só listar dentro dessa saída o que quer que corresponda a esse θ aqui. Na realidade, isso daqui vai se equivaler a isso daqui. Então, o instructor join teaches baseado nessa relação. E a gente pode escrever isso em SQL também. Então, esse daqui é o convencional, então isso aqui a gente pode chamar dessa escrita, dessa query, você fazendo o produto cartesiano e então filtrando ele para ter na mão só os registros que você quer. Ou nós podemos usar essa sintaxe aqui. Deixa eu refazer setinha. Então, tá aqui. E a sintaxe que semelhante a isso é essa daqui. Perceba que nós temos um novo operador aqui. Nós temos o operador join, nós temos o operador on, que significa selecione para mim todos os campos. Da tabela instructor em join, juntando com a tabela teaches, usando para isso on esse predicado aqui, instructor ID igual teaches ID. Na prática, os dois são basicamente iguais. E até, eu creio que até meados dos anos 90, alguns bancos de dados ainda não tinham código suficiente no Query Engine Processor para diferenciar, para entender que essas duas queries eram exatamente a mesma coisa. Então, alguns bancos de dados não faziam isso de forma adequada. Hoje em dia, eu creio que não existe um banco de dados que não entenda, pela análise da query, que isso daqui é igual a isso daqui. Então, vocês vão ver isso em cursos online, coisa assim, que é sempre importante usar a palavra-chave join. E é importante, principalmente para deixar explícito para quem está lendo a tua query depois, que isso é um join realmente. E daí você deixa bem claro, olha, eu estou juntando instructor and teaches através disso daqui, porque tem o join, tem o on. Então você mostra isso bem explicitamente, é bem fácil de ver. Ao contrário de só um from instructor, teaches, mais 8 tabelas e um monte de wheres no meio que você pode se perder. 8 tabelas eu estou sendo otimista. Eu já vi joins que talvez me mantiveram acordado à noite.
porque o troço estava rodando no sistema e eu só ficava imaginando o dia que aquilo parar de rodar ou o dia que precisar dar uma manutenção mínima naquele negócio. Enfim, quase todos os bancos de dados, eu diria que todos os comerciais e os principais open source já sabem que se vê um produto cartesiano, você vai usar um operador de join basicamente ao mesmo tempo. Então, até os anos 90, era verdadeiro o fato de que você tinha que usar o join para ter desempenho no banco de dados, inclusive, que senão o banco de dados podia gerar um produto cartesiano. E se for em duas tabelas grandes, isso pode ser potencialmente catastrófico. Então, só imaginar a tabela. Aqui tem a tabela professor e a tabela ensina. Imagina a tabela professor e a tabela ensina do banco de dados da nossa universidade, o tamanho que tem. Nós temos na ativa, deve dar o quê? Uns 2, 3 mil professores, 2 mil professores talvez. A quantidade de turmas que existem é gigante, então ele vai acabar fazendo um esforço muito grande, talvez manter isso no buffer de memória, inclusive, para conseguir fazer tudo isso e depois filtrar. Com o join vai fazer isso de forma direta, provavelmente usando um hash join, provavelmente usando outras possibilidades que tornam isso mais simples. Mas sim, nós temos a sintaxe, o que é importante daqui, nós temos a sintaxe para mostrar isso daqui como um join explícito que a gente pode usar para tornar essa tarefa mais simples. Tem algumas outras operações que nós também vamos ver com calma depois, mas são operações que são usadas frequentemente e também tem código para isso. Uma operação comum é uma operação de union. Eu diria que o join é bem mais comum, mas o union também é parecido. No union você vai unir diferentes resultados de selects, diferentes resultados de consultas, no mesmo, e boa parte das vezes é da mesma tabela, mas eventualmente podem ser tabelas totalmente diferentes. Desde que as tabelas, isso aqui está fazendo um union da relação R com a relação S. R e S tem que ter a mesma aridade, ou seja, o mesmo número de atributos. E os atributos têm que ser compatíveis. Isso quer dizer que tem que ser um varchar que caiba no outro, tem que ser um int que seja compatível, ou um float, ou um ponto flutuante que seja compatível, algo do gênero. Mostra que eu posso unir tabelas diferentes também. E a union basicamente vai fazer com que o resultado desse select aqui e o resultado desse select aqui só apareçam um embaixo do outro. Nada além disso. Só vai juntar na mesma consulta, no mesmo resultado, perdão, a união de tudo isso daqui. Isso aqui foi claramente pensado quando você tem tabelas diferentes, porque é a maneira que você tem de colocar na mesma consulta tudo isso e evitar código, né? Porque apesar de que quase tudo que a gente está vendo aqui a gente podia fazer em código, só carregando dados de uma tabela, processando localmente, colocando num array, numa array list, o que for, e depois mostrando isso como resultado, é bem mais interessante que você resolva isso no próprio banco, até porque o banco está tão perto dos dados que provavelmente ele vai ser mais rápido. Nesse caso aqui ele está mostrando uma consulta que mostra todos os cursos ministrados no outono de 2017, no semestre de outono, e depois no semestre da primavera. Pra gente é meio estranho isso, né? Mas o ano letivo no hemisfério norte começa no outono, que para eles é no segundo semestre. Então, o primeiro semestre do ano é o outono, o segundo semestre é a primavera. Só que o primeiro semestre deles começa em agosto, setembro. E o segundo em fevereiro, basicamente. Janeiro ainda, né? Eles são um pouco invertidos com a gente. Mas, enfim, aqui você vai mostrar dois resultados da mesma tabela e dá a impressão que você podia colocar um OR ali e conseguisse isso só no select. Não, vocês estão certos, dá para fazer isso. Mas pense que isso podia ser usado para tabelas diferentes, desde que o número de atributos, a aridade seja o mesmo e os atributos sejam compatíveis. Não precisam ser iguais, só compatíveis. O que é compatível varia de banco para banco, então isso pode ser um terreno meio perigoso, né? Mas a regra é essa. Aqui tem o select disso daqui, então na realidade essa é a primeira consulta e essa daqui é a segunda consulta. E o union aqui é esse operador. Então você tem um union com uma cláusula. Ele vai só mostrar tudo no mesmo, como está mostrando aqui nessa próxima transparência, que a gente pediu só o course ID, então ele mostra somente o ID do curso.
E aqui provavelmente estão todas as do fall, as primeiras, e depois todas as do spring, da primavera. Nós temos algumas outras operações de conjuntos, então interseção. O Union mostra todas. Se eu voltar aqui, o Union mostra todas, literalmente. Só une as duas. A interseção mostra só o que tem nas duas. Então, os cursos que foram colocados em ambas. De novo, aqui a gente resolve com AND, se for pensar num filtro, né? Mas sempre lembre que a intersection também pode ser usada para alguma coisa mais complexa. Está aqui o SQL, basicamente o que muda é que tem o intersect aqui. Nós vamos ver com calma depois operações de conjunto mais vezes, até porque elas podem ser bem mais complexas do que está sendo colocado aqui somente nesse banco de dados. Mas basicamente a diferença, em vez de um union, tem um intersect. E a difference é quando você quer ver o que não está, a diferença entre os dois, o que não está em um e outro. De novo, SQL é o except. Então você vai mostrar os que estão aqui, exceto os que estão aqui. Vai ser a diferença entre ambos, entre as duas queries. As questões de compatibilidade então, são as mesmas, então tem que ter a mesma idade, tipos têm que ser compatíveis, isso é o mesmo para except, para intersect e para union. Eles têm que ser relations que são compatíveis, de alguma maneira. Tem o assign operation. Esse assign operation é usado dentro da álgebra racional para tornar um pouco mais fácil, né? Então, você somente trata isso aqui com uma temporary table, talvez, se for o caso. E depois só opera entre elas, porque fica um pouco mais fácil em termos de sintaxe. E você pode reusar isso diversas vezes dentro do seu select, se for necessário. E o rename operation é o S, onde você pode somente mostrar a operação para que você possa ver de uma outra maneira, até porque às vezes o nome dos resultados dos campos podem não ser exatamente tão fácil de entender assim, ou a relation final também, o nome talvez não seja tão interessante, então nós usamos isso como S lá em banco de dados. Vocês já viram isso na apresentação de SQL básico. Bom, e é evidente que a gente tem mais de uma maneira de escrever a mesma query. A gente viu isso ali na parte dos joins, por exemplo. Na parte de join, a gente viu que usando o operador join, ou usando somente um from com mais de uma tabela e um filtro, a gente tem, no fim das contas, o mesmo resultado. E como eu comentei, na maioria absoluta dos bancos modernos, você vai ter o mesmo processamento dos registros. Ele vai fazer da mesma maneira, porque ele vai detectar que são operações parecidas e vai agir de acordo, vai usar a mesma estratégia para cada uma delas. Mesmo assim, ainda hoje, nós temos muita pesquisa em Query Engine Processor para tornar isso cada vez mais eficiente. Por que você compra um Oracle e não um DB2? Ou por que você compra um DB2 e não um Oracle? Porque para um certo padrão de queries que você tem, aquele banco de dados oferece uma melhor eficiência. Claro, é evidente que tem mais outras coisas, tá? O preço do banco de dados, o nível de suporte que você tem e mais coisas assim. Mas, eventualmente, a maior eficiência em processar queries é importante e isso é feito no teu Query Engine Processor. Mas, de forma geral, essas duas queries que estão aqui, por exemplo, elas são bem equivalentes. Nessa query aqui, você faz um select, você busca também structure, e você faz um select baseado nessa composição de campos. Quando o departamento é física e o salário é maior que 90 mil. Mas, você podia fazer isso como um subselect, por exemplo. Vocês lembram do subselect da transparência anterior? Então você faz um select filtrando por salário de 90 mil e depois você pega esse resultado e filtra isso pelo departamento de física. Dá a impressão que a segunda query é menos eficiente. Na realidade, se você puder juntar isso em uma query, são tão simples assim, isso vale a pena. Mas o resultado delas é igual, é exatamente o mesmo. E, de novo, um bom banco de dados vai detectar isso e vai fazer isso de forma adequada.
Eu acho que li um paper um tempo atrás a respeito disso, que os bancos estão ficando tão eficientes que o mau programador continua sendo bem. Quer dizer, você estuda banco de dados, estuda SQL, fazer as queries as mais eficientes possíveis, e aquele cara que fez um curso de 10 horas no YouTube, a gente está usando o YouTube agora, por sinal, é bom não falar mal dele, que ainda vai usar por um bom tempo, né? Mas aquele programador que lê um tutorial de 2 páginas e faz aquelas queries horríveis, o banco faz com que a tua query de quem estudou anos banco de dados tenha o mesmo desempenho da query de quem estudou, leu 2 páginas. E isso é um pouco verdade. Mas a intenção é fazer com que você ganhe tempo em todas as queries e que o programador possa pensar mais em abstração. E claro, nem todos os casos vão ser assim. Então, os bons programadores ainda têm sua importância, claro, né? Nem que seja para dar manutenção no código depois. Que quem vai ver a query algumas semanas depois, alguns anos depois, pode ter muita dificuldade quando vê uma query mal escrita ou extremamente mal, com um desempenho ruim. E se você tiver uma pequena troca no teu banco de dados, isso pode ser colocado a perder, né? Mas sim, você tem queries que são equivalentes, a grafia pode ser muito diferente, o resultado vai acabar no mesmo lugar. Essa outra query é basicamente a mesma coisa, você tem um join do instructor baseado nesse campo aqui, com teach, e você faz o select, o filtro depois. Mas você pode fazer o filtro instructor só com teach, porque o depth name tá em instructor, e depois fazer o join com a tabela teaches. Qual deles é mais eficiente nesse caso aqui? Eu apostaria no fato de que a segunda query, pelo menos em termos de eficiência matemática, seria melhor. Porque você já vai entregar para o join um número bem menor de instrutores aqui. Aqui você vai trazer só os instrutores de física, enquanto aqui você vai trazer todos os instrutores disponíveis e depois filtrar e colocar isso dentro do join. Uma regra evidente é: quanto menor o número de registros que você entrega para um join, mais rápido vai ser. Isso é evidente. De novo, na prática, é muito provável que os Query Engine Processors pasteurizem tudo isso e tornem da mesma maneira. Se bem que acho que, dependendo do caso do Query Engine Processor, esse caso aqui é muito simplista, eu sei, mas não basta muito mais do que essa complexidade para o Query Engine Processor desistir e passar a seguir o que o programador manda fazer, porque tem um ponto interessante em relação ao Query Engine Processor. Ele podia ficar tentando processar aquela query um tempo arbitrário até torná-la muito eficiente. O problema é que isso vai se acumular no tempo que a query tem para rodar. A query tem que retornar o resultado numa fração de segundo. Então, há um balanceamento em quanto tempo o Query Engine Processor vai ficar trabalhando e quanto tempo ele vai ter que desistir e, ok, vai lá e busca os dados, porque pode ser que o molho fique mais caro que o peixe, basicamente. Que ele tem que processar tanto que a query, no fim das contas, vai ficar mais lenta. Ele perde muito tempo pré-processando ela para retornar alguns poucos registros. Então, há um limiar de decisão aqui. E por causa disso é importante que você pense em queries eficientes, porque você vai dar menos trabalho para o Query Engine Processor, e o Query Engine Processor não está pensando só em você. Ele tem mais centenas ou milhares de conexões simultâneas e tem que processar todas elas. Então, por isso, talvez, e também pela manutenção depois, vale a pena você escrever queries as mais eficientes possíveis sempre. O bom programador, a pessoa que gastou muito tempo estudando banco de dados e SQL, vai sempre ter esse lugar ao sol. E esse aqui é o fim do capítulo 2. Na realidade, isso vai ajudar vocês com o conteúdo da apresentação do capítulo 3 também, que é o SQL, que importa pra gente, e que vai ser interessante para tratar todos os dados dos bancos, seja o Postgres ou MySQL do Banco da Universidade, que vocês têm exercícios já publicados. Qualquer coisa, por favor, enviem dúvidas pelo fórum do Moodle, que está disponível, e se mantenham em casa, isolamento social, fiquem seguros. Até mais!